com os homens da igreja para pensar as Escrituras em um tema que é tão peculiar à nossa época, a maneira como nós devemos perseverar na presença do Senhor, nos fortalecendo nele. Deus propôs ao coração do querido pastor um tema que se encontra na Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É uma passagem emblemática, todos nós a conhecemos muito bem. O apóstolo Paulo, através de todas aquelas experiências que ele havia vivido com o Senhor, já caminhando para o final da sua jornada com Cristo, assevera que com base em tudo aquilo que ele havia experimentado, e bem assim com base em sua teologia robusta, e em tudo mais que Deus havia lhe garantido com base em seu relacionamento com ele, o apóstolo Paulo diz que podia todas as coisas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma, portanto, que ele teria condições de experimentar de sabores, mas também momentos de alegria. Ele teria condições de experimentar momentos de abundância e, bem assim, momentos de escassez, porque a nossa felicidade não tem a ver com as circunstâncias que norteiam a nossa vida. A nossa felicidade não tem a ver com os locais onde nós estamos. A nossa felicidade, na verdade, tem a ver com o fato de que há pouco mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus sangrou por nós na cruz do Calvário para nos garantir uma vida de perfeito triunfo. Porque com base no sacrifício vicário de Cristo Jesus, agora nós não temos mais inimigo à altura. Se no momento de abundância Deus é conosco, no momento de escassez, da mesma forma, Deus é conosco. Quando tudo vai bem, meus irmãos preciosos, Deus é conosco. Se algo aos nossos olhos não vai tão bem, ainda assim, Deus permanece assentado em um alto e sublime trono, governando toda a sua criação através da sua destra poderosa. Portanto, se bem que nós não somos o apóstolo Paulo, tendo escrito 50% do Novo Testamento, se bem que o Senhor não nos concedeu ainda, pelo menos até agora, acredito eu, a experiência de sermos levados por Ele até o terceiro céu, para vermos coisas que do ponto de vista humano são inefáveis, mas dentro da nossa experiência, por vezes menor que a do apóstolo Paulo, ainda que não tenhamos a liberdade de produzir escritura canônica, porque o cânon está fechado, ainda que não sejamos o missionário mais festejado que o mundo já viu, ainda assim, nós reunimos plenas condições, com base na experiência que temos, com base no conhecimento que temos, no relacionamento que temos com o Senhor Jesus, de a semelhança do apóstolo Paulo também afirmar a plenos pulmões, nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos pensar sobre isso hoje à noite, mas o texto que Deus propôs ao meu coração para compartilhar com vocês se encontra no livro do Gênesis, capítulo 39. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo nesse texto, Gênesis capítulo 39, uma passagem conhecida, momento em que José, sendo vendido por seus irmãos, é levado até o Egito. A princípio ele permanece como escravo doméstico na casa de um alto oficial egípcio chamado Potifar. Depois há um entrevero ali, uma querela envolvendo a esposa desse homem. Esse rapaz agora é levado até um presídio, e ali ele vive também outras experiências com o Senhor, e que, com a graça de Deus, nós possamos extrair algumas lições desse texto. Amém? Gênesis capítulo 39, nos diz a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Ele estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a que servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo quanto possuía. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo.
Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa em nenhuma coisa, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém estava na casa além dele. Então ela o tomou pelas vestes e lhe disse: deite-se comigo. Ele, por sua vez, abandonou as roupas na mão dela e saiu fugindo. Vendo ela que ele fugia, mas que havia deixado as vestes em suas mãos, chamou pelos homens de casa e lhes disse: vejam, o meu marido trouxe esse hebreu para nos insultar. Ele veio até mim, tentou se deitar comigo, mas eu levantei a voz e gritei. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as roupas ao meu lado e saiu correndo para fora. Então aquela mulher conservou as roupas de José junto a ela até que o seu marido retornasse. Quando o seu marido finalmente chegou, ela tomou aquelas roupas e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para me insultar. Quando, porém, eu levantei a voz e gritei, ele abandonou as suas roupas ao meu lado e fugiu. Quando o marido daquela mulher ouviu aquelas palavras, da maneira como ela havia lhe dito, ele disse: assim, desta maneira me fez o seu servo. E o homem ficou profundamente irado. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. E ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José. O senhor lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que devia ser feito naquele lugar. E o carcereiro deixou de se preocupar com todas as coisas, porque José cuidava de tudo que devia ser administrado ali. Tudo estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de uma palavra de oração com todos vocês hoje à noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e fale conosco, Senhor. Nós gostaríamos de pensar a respeito dessa premissa, de que nós podemos viver experiências poderosas com o Senhor, de que se o Senhor estiver conosco, nós podemos vencer toda e qualquer intempérie. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não possui inimigos à altura, se nós somos soldados constituídos para servir no teu exército, se tu és o general que marcha à cabeceira da nossa coluna. É verdade, ó Deus, não há inimigo que possa nos resistir, não há nada que possa nos conter, porque se o Senhor vai adiante de nós, nós podemos de fato todas as coisas em Ti. Meu Deus, há inúmeras realidades representadas hoje à noite nesse lugar. Por meio da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa atender cada uma delas, porque todos nós estamos neste lugar hoje à noite, tão somente para ouvir a Tua doce voz. Portanto, que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos fale a mente e ao coração, conforme a Tua graça que é inefável. É assim, ó Deus, que nós oramos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem das Escrituras que aconteceu à época do período patriarcal. Nós estamos na terceira geração desses que seriam os patriarcas de Israel, uma linhagem que tem início com Abraão e que depois perpassa o seu filho Isaac, e agora nós estamos em um terceiro momento, capitaneados por Jacó, que era aquele que fechava a conhecida oração do período patriarcal. Nós estamos olhando para a época em que as pessoas oravam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, como nós bem sabemos, casou uma primeira vez com Lia, uma mulher que lhe concedeu alguns filhos. Depois ele realizou o intento do seu coração casando com a irmã de Lia, uma moça chamada Raquel, que pelo fato de ser estéril desencadeou outros relacionamentos para o seu marido Jacó. E dessa forma, sendo casado com 4 mulheres, esse homem foi abençoado por Deus com 12 filhos.
Aqui nós temos representadas as 12 tribos de Israel, os homens que foram levantados por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. O nascimento de José em muito tem a ver com a história dos seus pais, porque muito antes desses casamentos ocorrerem, muito antes desse homem se envolver com essas 4 mulheres, ele precisou fugir da casa do seu pai. Imaginem vocês, meus irmãos. Nós estamos aqui estudando a linhagem dos patriarcas, a linhagem do Messias, aqueles heróis da fé que nos antecederam, e com base na experiência deles, nós temos documentos canônicos que estamos estudando hoje à noite, por sinal. Mas mesmo olhando para esses grandes homens de Deus, nós percebemos que eles também eram homens frágeis, sujeitos às mesmas paixões com as quais nós estamos lidando ainda nos dias atuais. Estamos estudando a família de um patriarca e eu acabei de mencionar para vocês que o seu filho mais novo precisou abandonar o regaço familiar, o seio da sua família, porque o seu irmão mais velho procurava tirar-lhe a vida. Perceba, nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus é muito clara quando nos apresenta que pessoas reais, de carne e osso, assim como vocês e eu, foram instrumentos nas mãos de Deus para realizar a sua vontade soberana. O Senhor Deus, em graça e misericórdia, Ele não maqueia a verdade. Nós não temos histórias de homens superpoderosos que nunca falharam, absolutamente. Isaac era um homem profundamente apaixonado pelo Senhor, que em determinado momento precisou ver o seu filho mais novo fugir de casa, porque o filho mais velho queria matá-lo. Problemas familiares. Você possui problemas familiares? Eu possuo problemas familiares. Portanto, nós estamos no lugar certo, porque aqui se encontra aquele que reúne plenas condições de resolver a demanda de qualquer família. Não há nenhuma família com história de vida tão escura que não possa ser reeditada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Jacó estava fugindo de casa, errante pela região do que a princípio seria o Israel atual, mas o destino dele seria a terra dos seus ancestrais, a terra de Padã Arã. Ele fugia errante porque temia o seu irmão, mas não sabia ele que mesmo no meio deste caos, o Deus Todo-Poderoso permanecia assentado em um alto e sublime trono. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que não importa quais circunstâncias norteiem a nossa vida, não importa quais circunstâncias norteiem a nossa família, Deus sempre permanecerá assentado em um alto e sublime trono, porque a função dele é reinar. Não há nenhuma circunstância que apanhe o nosso Deus surpreendido. Ele antecipa tudo e todas as coisas. Asaf, que escreveu um salmo, na verdade escreveu alguns, né? No Salmo 73, verso 24, nos diz algo que é muito precioso ao coração. Ele diz assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Mesmo errante, Jacó estava sendo conduzido pela destra poderosa desse Deus que é todo amor. Até então ele era conhecido como usurpador. Não sabia ele que daí a pouco ele seria conhecido como Israel, aquele que se relaciona com Deus. Deus pode fazer isso, irmãos. Aquele que dá trabalho pode ser produto do amor de Deus. A graça pode transformá-lo e ele pode sim se transformar num instrumento precioso para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Jacó chega à terra dos seus ancestrais, põe os olhos na moça com a qual se casaria, a sua amada Raquel, mas mesmo o Jacó usurpador também pôde ser enganado, porque o seu sogro, ao que parece, era mais sagaz do que ele. Descobrindo que Jacó estava enamorado pela moça mais nova, pela filha mais nova, propôs a ele 7 anos de trabalho. Muito amor, não é verdade, meus irmãos? Trabalhar 7 anos para o sogro para poder casar com a filha. E ele trabalha 7 anos para o sogro para casar com a filha. Na noite das núpcias, festa preparada, tudo pronto, Jacó comemorando, ia casar com a mulher amada, quando já estava alto do vinho, foi para a tenda nupcial, e agora o enganador acorda bem cedo pela manhã, descobrindo que ele, por sua vez, foi enganado. Quando abriu os olhos de ressaca, quem estava deitado ao lado dele? Lia. Ensandecido, conversa com o sogro e escuta dele a seguinte afirmação: não é costume em nossa terra que a mais moça se case antes da mais velha? Que a mais moça trabalhe por mais
7 anos, muito amor, não é, irmãos? Não são mais 7, agora são 14 anos. 14 anos. Até que finalmente ele trabalha 14 anos, que para ele foram como que 14 dias, de tanto que amava. Só que aquela que era produto do seu amor, possuía um ventre vazio. A moça era estéril. Assim como Sara antes dela. Assim como Rebeca antes dela. Essa esterilidade, irmãos, aponta para a nossa incapacidade de gerar. De criar. Se Deus não nos der, nós não temos condições de receber absolutamente nada. Essa é a linhagem do Messias. Em seu primeiro enlace, esterilidade. O filho que nasce é produto da graça. Em seu segundo enlace, esterilidade. O filho que nasce é produto da graça. Em seu terceiro enlace, Jacó e Raquel. O filho que nasce, José, é produto da graça. O tempo passa, várias gerações, até que na plenitude dos tempos, da mesma forma, aquela que não teria condições de gerar porque era virgem, gerou. E esse que foi gerado no ventre dela, pelo poder do Espírito Santo, da mesma forma, é produto da graça. Produto da graça. O Senhor nos guia por seu eterno conselho e depois nos recebe na glória. O menino foi gerado, ele finalmente nasceu, produto do vigor do seu pai, e desde os seus primeiros dias de vida, ele já dava sinais de que era um garoto especial. Apesar de que, por ser humano, assim como você e eu, ele também teve os seus percalços, ele também cometeu as suas falhas. Uma dessas falhas que nos chama a atenção acontece em Gênesis capítulo 37, quando ele era um garoto, 17 anos, filho do amor de seu pai, recebe a missão de ver como estavam seus irmãos no campo. Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa seriam Dan, Naphtali, Gad e Aser. José ia até o campo ver como os irmãos estavam, sendo ainda jovem. E quando ele observava o comportamento dos seus irmãos, que não correspondiam à maior glória de Deus, eles davam trabalho, é verdade. O José voltava para casa e contava tudo para o pai. Imaginem vocês, era um garoto linguarudo, né? Nos dias atuais nós diríamos que o José era um X9, né? Tem outras palavras aí, mas são palavras mais chulas, né? Vamos ficar aqui por X9. Vocês acham que os irmãos do José gostavam dele por causa disso? Coisa nenhuma, o José ia lá, via os irmãos fazendo alguma coisa que não agradava, voltava para casa, contava para o pai. O pai de José também poderia ter amenizado a situação. Ô José, pare com isso, meu filho, eu te mando para você auxiliar os seus irmãos, você diz para mim coisas que eles fazem e que não servem para a glória de Deus, você está criando um atrito entre mim e os seus irmãos, entre você próprio e os seus irmãos. Não é isso que o pai faz, pelo contrário, ele constrói uma roupa para diferenciar justamente esse filho. Nos dias atuais, quando alguém nos indaga, para aqueles que possuem mais de um filho, qual é o filho preferido? Nós geralmente temos aquela saída de mestre, não é? Amo a todos da mesma forma. Ninguém quer crise diplomática. O mais velho já diz que quando o mais novo nasceu ele ficou menos amado. O do meio diz que ou ama mais o mais velho, ou ama mais o menor. O do meio geralmente não é lá tão amado. São conversas dentro das paredes da nossa residência. Os nossos filhos estão sempre à procura de saber quem de fato é o mais amado. Aqui não tinha esse problema. O Jacó vai lá e diz, o mais amado é o José, e acabou. Como é que os outros irmãos ficam? Ficam ensandecidos, injuriados. Como é que pode? O pai tem preferência e não ama a todos da mesma forma. O garoto tinha uma roupa especial, era o filhinho do papai. A cereja do bolo, irmãos, pasmem vocês, vem do próprio Deus. Deus sabe como trabalhar, não é? Deus poderia apagar o incêndio, mas ele prefere aumentá-lo ainda mais. Deus está no controle de tudo. Meus irmãos, às vezes está acontecendo algo conosco. Sentimos como que o apóstolo Paulo no meio do Euroaquilão. Nós vemos um apanhado da nossa vida. Senhor, eu tenho orado e eu tenho jejuado. Há práticas devocionais na minha vida. Eu faço uma leitura, não entendo por que esse vendaval. Meus irmãos, Deus o sabe. Nós não sabemos. As pessoas que nos amam às vezes não sabem. Mas o fato é, Deus
o sabe. Deus poderia apagar o incêndio, Deus torna o incêndio ainda maior. Por quê? Porque, em primeiro lugar, dá um sonho a José. José estava no campo apanhando feixes com seus irmãos, Gênesis capítulo 37, versículo 7. Em determinado momento, o feixe de José se põe de pé e os feixes dos seus irmãos começam a se curvar perante ele. Sinal de autoridade. Através do sonho, Deus estava dizendo que José seria uma figura de autoridade para todos os demais irmãos. Os irmãos que não o viam com bons olhos, sendo alimentados ainda mais nesse dissabor por conta da roupinha que José possuía, ficaram ainda mais irados. E para completar, Deus permite um segundo sonho. Neste segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José, Gênesis capítulo 37, versículo 9. E agora a confusão generalizou. O pai e a mãe chegam para José e perguntam, mas que história é essa? E onde fica a antiguidade familiar? Agora eu e a sua mãe vamos nos curvar perante você? E os irmãos, provavelmente nessa conversa familiar, disseram para os pais, sejam bem-vindos ao nosso mundo, porque no sonho anterior quem se curvava era todo mundo aqui. Ele não quer saber se Rúben é o primogênito, depois vem Simeão, e depois Gade, Judá, não, ele é o manda-chuva. E o José com 17 anos, irmãos, estava nem aí, com 17 anos, a gente está para o que der e vier, não é? Antes disso, a gente já está para o que der e vier, com 11, 12 anos, às vezes a gente já olha para o papai e para a mamãe e fala assim, quem sabe da minha vida sou eu sei o que é melhor para mim, né? 12 anos, já tem gente boa dizendo isso. Meus irmãos, por que é que eu estou fazendo essa introdução? Para que vocês me acompanhem na certeza de que essa família não era perfeita, mas Deus é assaz benignos em se apropriar de famílias perfeitas para, por meio da sua graça, tornar essas famílias utilizáveis, abençoadas, de modo que através delas a bênção do Senhor chegue a outras famílias. Qualquer pessoa que analisasse tudo o que estava acontecendo na casa de Isaac nesse momento, e bem assim na casa de Jacó, diria que daqui provavelmente não poderia sair nada de bom. Nós já olhamos para N famílias em nossa geração, quebradas, achando que nunca sairia nada de bom ali. E alguns anos depois Deus levanta homens e mulheres de oração, pregadores poderosos, pastores preciosos, missionários que vão desbravar o mundo, porque aquilo que o homem não vê, Deus vê. Às vezes nós só conseguimos enxergar famílias quebradas. Deus enxerga possibilidades. Possibilidades. Pois bem, o tempo passa, os filhos voltam para o campo, cuidando dos bens do seu pai. Jacó mais uma vez dá ordens a José para que ele fosse até o campo ver como seus irmãos estavam. O coração de toda a família dolorido. Dúvidas perpassavam as mentes de todos. E nesse cenário, lá vai José. Quando ele se aproximava dos irmãos, Gênesis capítulo 37, eles olham para ele e dizem assim, lá vem o sonhador mor. E eles tiveram uma ideia bem familiar. Prestem atenção, irmãos. O que vamos fazer? Vamos matá-lo. Bem familiar, não é? Irmãos, nem no caso de família dos dias atuais a gente vê histórias assim. 11 irmãos mancomunados para matar o caçula. Pois é, linhagem do Messias. Deus apanha as pessoas mais improváveis para, por meio delas, realizar as obras mais extraordinárias. Não é à toa que nós estamos aqui, irmãos. Não é à toa que nós estamos aqui. É a graça. Eles maquinam para matar o próprio irmão, são dissuadidos pelo primogênito Rúben, que prefere lançá-lo numa cisterna para deliberar a respeito do que faria por ele. Só que Rúben precisa se retirar, passa uma caravana de mercadores ismaelitas e os irmãos têm uma ideia fenomenal. Por que matá-lo se nós podemos vendê-lo? Vamos colocar a grana no bolso e nos livrar do problema. E assim eles o fazem. Vendem o irmão, que com 17 anos gritava, se desesperava, eles não estavam nem aí. Rúben retorna, o irmão já havia sido vendido. Rúben poderia ter perseguido a caravana, sim ou não?
Está aqui as moedas que vocês nos pagaram, devolvam meu irmão, vou apresentá-lo ao meu pai. No final do capítulo 37, Rúben fica injuriado, entristecido, mas recebe a porção dele das moedas. Depois, irmãos, eles matam um cabrito. Alguém sempre tem que morrer, não é? Sempre tem que haver uma substituição. Rasgam a roupa do rapaz, entumecem ela de sangue, enviam para o próprio pai, dizendo: essa é a roupa do teu filho. E depois eles conseguem voltar para casa com o rosto mais deslavado e conviver por muitos anos se assentando na mesa do próprio pai, sem nunca revelar a verdade, mesmo no mais profundo luto, que o seu filho não tinha morrido coisa nenhuma. Quem é capaz de fazer isso com o próprio pai? Nós somos capazes de coisa pior, porque o coração do homem caído é terrível. Não fosse a graça de Deus em nossas vidas, irmãos, só Deus sabe o que nós seríamos capazes de fazer. É a graça quem nos arrasta, nos retira do tremendal de lama em que nós nos encontrávamos, arranca do nosso interior tudo aquilo que servia para desagradar a Deus, nos oferece uma nova realidade de vida, coloca um louvor de fato em nossos lábios e nos lança sobre esse torrão chamado planeta Terra para nós transformarmos as realidades de outras pessoas na mesma proporção em que a nossa própria realidade tem sido transformada. O que me chama a atenção, de fato, é esse capítulo 39 que eu li com vocês. Esse é o contexto que dá vazão ao capítulo 39. Porque depois de tudo isso, esse garoto é enviado para o Egito. E chegando no Egito, capítulo 39, verso 1, ele é comprado por um alto oficial do imperador da época, Faraó. Um homem chamado Potifar compra José da caravana dos ismaelitas e o propõe como sacerdote, ou melhor, como um escravo doméstico. Agora nós temos um garoto sozinho, longe do pai, longe de tudo mais que ele amava, mas lembrando-se de um conselho que ele passou a infância inteira recebendo, assentado no colo do seu pai. Jacó dizia aquilo que Isaac dizia, o que um dia foi ouvido por seu bisavô, dos lábios do próprio Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ande sempre na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito. Meus irmãos, esse garoto não era perfeito, nós sabemos disso. Ele vinha de uma família que não era perfeita, nós sabemos disso. Portanto, do ponto de vista humano, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo mais que ele amava, José, sendo um garoto de 17 anos, teria todos os motivos do mundo para chegar no Egito e extravasar toda a sua ira contida. Ele teria plenas condições de, humanamente falando, dizer: já que eu estou longe de todos aqueles que eu amo, já que eu estou longe da minha terra, já que eu não sou mais um príncipe do meu povo, já que agora eu sou um escravo doméstico numa terra pagã, eu vou fazer tudo aquilo que me der na telha. José teria todos os motivos do mundo para ser um garoto revoltado. Sim ou não? Só que não, irmãos. No verso 2 está escrito assim: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. E isso me intriga, porque a coisa mais óbvia seria que José desse tanto trabalho na casa de Potifar que ele fosse destituído dessa posição, deixar de ser um escravo doméstico e ser um escravo no campo ou em uma condição ainda pior, sofrendo todo tipo de agrura. Mas um garoto de sangue azul, de herança aristocrática, vendido como escravo, chega para trabalhar em uma verdadeira mansão e, ao invés de se revoltar, de começar a dar trabalho, ele começa a trabalhar. E trabalha com dedicação. Se nunca lavou a louça em casa, na casa de Potifar ele dava um show. Se nunca varreu em casa, na casa de Potifar dava um show. Se nunca administrou nada em casa porque era o filhinho do papai, na casa de Potifar, irmãos, era algo precioso.
De modo que esse homem, alto oficial do imperador, olha para esse garoto de 17 anos e diz: Deus é com ele, tudo que ele toca prospera, não vai ser mais um simples escravo, agora ele vai ser administrador da minha casa. Do ponto de vista humano, nós estamos diante de uma impossibilidade. Mas o que é que torna impossibilidades possibilidades? O fato de Deus ser conosco. É o que diz o verso 3. Potifar percebeu que Deus era com José. No meio da tempestade que estava destruindo a vida daquele garoto, havia um Deus que tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Deus estava com José por onde ele andava, não importando as circunstâncias, nem mesmo as adversidades da vida. Deus era com aquele garoto. Meus irmãos, não importa as adversidades que nós venhamos enfrentar no trabalho, não importa as adversidades que nós venhamos enfrentar na família, não importa as adversidades que nós venhamos enfrentar na sociedade, se nós levarmos em consideração o conselho que José levou: ande sempre na minha presença e seja perfeito, Deus será conosco para nos fazer prosperar, porque o Deus ao qual nós servimos é tão grande e tão poderoso, que nos afirma categoricamente que não há família que ele não possa resolver, não há problema na empresa que ele não possa sanar, não há nenhuma agrura social que Deus não tenha o poder de fazer resolver-se. Ele é todo poderoso, irmãos. E é por isso que no Evangelho ele nos afirma que nós podemos nos aproximar dele da maneira que estamos. Se não houvesse poder suficiente no Evangelho, ele faria vírgula, só menos, apêndices. Venha como está. Mas se o problema for esse, então não venha, porque esse tipo de problema não resolve. Você já leu esse tipo de coisa na Bíblia? Esse tipo de condição, de termo? Não há, porque Deus é todo poderoso. Só um Deus todo poderoso pega um adolescente problemático e o torna administrador. Isso é graça, irmãos. Só um Deus todo poderoso pega um filho problemático e o torna em bênção. Só Deus. Só Deus. Colocou Potifar tudo que possuía nas mãos de José. Verso 4. Logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Potifar tudo que tinha colocou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Foi na casa de Potifar que José aprendeu tudo o que ele precisava sobre a cultura egípcia, o que seria de grande valia para a sua missão no futuro. Meus irmãos, nós temos a história completa. José não tinha. José já era governador, ainda quando era escravo. Isso é graça. Isso é graça. Os meios de graça atuando na vida desse rapaz. Há um poema, século XIX, William Cowper. Ele diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Contudo, irmãos, quando nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, quando Deus muda a nossa sorte, nós precisamos ter cuidado, porque a linha que separa a bênção da maldição é muito tênue. Vocês perceberam que no final do versículo 6, o narrador fez questão de dizer que José era formoso de porte e de aparência? É o único personagem do Antigo Testamento que recebe essa ênfase. José era um garoto bonitão. Agora olha para o verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que José estava ganhando muita grana, que José estava morando num palacete, uma carruagenzinha do ano, cavalinhos bem gordinhos, quem sabe outros servos para atender aos seus desejos, para receber as suas ordens.
José na crista da onda, 18 anos. A mulher do seu senhor olhou para José, verso 7, e o desejou. Os hormônios de José aqui saindo pelos poros. Dinheiro no bolso. Prosperidade total. Governava em casa, governava no campo, muitas pessoas ao seu serviço. Meus irmãos, eu quero dar um primeiro conselho a vocês, homens de Deus, que estão hoje à noite comigo nessa igreja tão bela, tão preciosa. Em primeiro lugar, cuidado com a tentação do poder. Cuidado com a tentação do poder. O mundo tentará fazer você parecer maior do que de fato você é. Verso 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou as mãos. Ele não é maior do que eu em nada nessa casa, senão apenas a ti, porque ele me vedou a você, você é a esposa dele. Como, pois, eu pecaria e cometeria tamanha maldade? E ele não diz contra Potifar, ele diz contra o meu Deus. Ande sempre na minha presença e seja perfeito. Como é que nós, homens de Deus, podemos escapar à tentação do poder? Nos lembrando exatamente qual é o nosso lugar. Nós precisamos trazer ao nosso coração diariamente qual é o nosso lugar, irmãos. Nós precisamos diuturnamente lembrar de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós estamos indo. A graça de Deus concedeu a José sabedoria, em primeiro lugar, para saber qual era o seu lugar, e em segundo lugar, para permanecer nele. Muitos homens de Deus, infelizmente, caem, destroem as próprias famílias, porque esquecem de qual é o seu lugar na economia do reino. Não é porque Deus tem nos abençoado, irmãos, que nós estamos liberados para fazer aquilo que nós desejarmos. Não é porque nós temos dinheiro que nós podemos comprar aquilo que nós quisermos. Não é porque nós temos acesso que nós devemos entrar. Não é porque as oportunidades nos são facultadas que nós vamos abraçá-las absolutamente. Nós precisamos a todo tempo lembrar o que nós somos. Nós somos homens de Deus. E em seu coração, apesar das suas inúmeras falhas, José não queria pecar contra Deus. José reconhecia que um garoto problemático não se torna um grande administrador da noite para o dia. José reconhecia que ele era produto da graça. E no momento em que ele pecasse, não contra Potifar, mas contra Deus, porque em último caso, todo pecado é contra Deus, ele sabia que naquele momento ele voltaria a ser o velho José de antes. E infelizmente é isso que nós esquecemos, irmãos. Deus tem nos abençoado e nós corremos o risco de pensar que somos infalíveis. Quantos homens de Deus não pensaram que estavam acima da queda? E quando isso aconteceu, eles caíram. E é muito triste quando um homem de Deus cai. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pecado do homem de Deus é o príncipe dos pecados. Não há diferença entre pecado venial e pecado para a morte, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Mas quando um homem de Deus peca, ele peca contra tudo aquilo que ele representa. Quando um homem casado peca, ele peca contra o respeito da esposa. Quando um homem casado peca, ele peca contra a admiração dos filhos. Quando um homem casado peca, ele peca contra o conceito social que ele possui. E isso é uma catástrofe que deveria fazer o nosso coração sangrar de temor. José sabia de onde ele havia saído e sabia muito bem para onde ele voltaria se ele pecasse. Portanto, ele resistiu à tentação do poder. Meu irmão, em nome de Jesus, resista à tentação do poder. Em segundo lugar, lute para não se acostumar com o sagrado na sua vida. Na minha igreja local, nós temos culto terças e domingos pela manhã e à noite. Temos uma dinâmica pesada, toda semana vários cultos. Temos homens e mulheres de Deus preciosos em nossa igreja local, assim como nessa igreja. São pessoas tão apaixonadas por Jesus,
que falam com tanta vivacidade, com tanta paixão a respeito das bênçãos de Deus em sua vida, que pregam publicamente as Escrituras com tanta intrepidez, que se nós não guardarmos o coração daí a pouco, será só mais uma canção, será só mais uma exposição. Nós vamos ser tão bem alimentados, mas tão bem alimentados, que daqui a pouco vamos estar empanturrados, correndo o risco de nos acostumar com aquilo. Uma das principais dificuldades de quem se relaciona com Deus é mantê-lo sempre em um lugar de honra. A palavra de Deus está aberta e o pregador se encontra de pé, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar. Versículo 10. Aquela mulher falava todos os dias. Você sabe o que é isso? Longe do pai, longe da mãe, longe de tudo que ele amava. 18 anos de idade, na crista da... Uma mulher bonita, de herança aristocrática, tentando seduzir o garoto todo dia. Verso 10. Falava ela a José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Irmãos, o que é isso? É graça. É dessa graça, homens de Deus, que nós precisamos. Nós não temos, como homens de Deus, o direito de olharmos nos olhos de quem nos ama, tentando remediar o nosso pecado, dizendo assim: ah, é porque eu sou homem. Coisa nenhuma, meu irmão. Vai destruir a sua família porque você é homem. Vai perder o respeito dos seus filhos porque você é homem. Vai perder o seu conceito perante a sociedade porque você é homem. Vai desacreditar o seu ministério porque você é homem. Vai justificar dessa maneira. José também era homem, para a glória de Deus. Todos os dias essa mulher tentava seduzir esse garoto. Irmãos, eu tenho um filho, um garotinho, daqui a pouco ele vai ter 18 anos. Eu já tive 18 anos. Me coloco no lugar desse rapaz em outro país. Que situação difícil, só Deus sabe o que esse garoto passava. Quem segura um garoto de 18 anos para não cometer um tipo de pecado como esse? É a graça de Deus, irmãos. A mesma graça que vai nos sustentar. Essa graça que nos chamou no princípio, irmãos, será suficiente, eu creio dessa maneira, a nos manter seguros até o final. Sansão foi provado da mesma maneira. Todos os dias uma mulher caprichosamente tentava Sansão. Compare José a Sansão. Qual a grande diferença? É muito simples, você já matou a charada. Um caiu e outro não. Aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. O pastor Jaime Kemp escreveu um livraço. O título é Pastores em Perigo. Mas não é apenas pastores que devem ler esse livro. Todo homem de Deus deve ler esse livro. E lá pelas tantas, no Pastores em Perigo, o pastor Jaime Kemp diz assim: pense no preço que você terá de pagar se ocorrer uma queda moral. Pense no que vai acontecer com a sua esposa. Pense no que vai acontecer com seus filhos. Pense no que vai acontecer com o seu ministério. Pense no que vai acontecer com a igreja do seu Deus. E nós estremecemos, irmãos. Se você deve fugir da sedução do poder, você também deve lutar para não se acostumar com o sagrado. Que Deus proteja a nossa mente. Que Deus proteja o nosso coração. Que nós venhamos a confiar cada vez mais na graça de Deus. Em terceiro lugar, olhando ainda para a vida de José, perceba, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que está fortalecendo José para tudo isso? É o Senhor, não há dúvida. Agora é o desejo da carne. Do verso 11 ao verso 15. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Quem foi que planejou isso? Não há dúvida. Deixou o garoto sozinho. Irmãos, não é à toa que Satanás também é chamado de perasmos. Ele é o tentador, ele é um estrategista nato. Ele está nessa batalha há muito mais tempo que qualquer de nós que aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor, porque maior é aquele que se encontra conosco.
Porque as estratégias para nos fazer cair, nós não temos ideia de quão bem preparadas são. Não fosse a graça de Deus, esses soldados que aqui estão, por mais apaixonados pelo general Emanuel, já teriam sucumbido no campo de batalha há muito tempo. É a graça que tem nos preservado. Nós temos recebido o livramento da parte de Deus que às vezes nem sabemos que recebemos. Quando o percebemos, agradecemos em ação de graça. Quando não sabemos, irmãos, quem sabe na glória Deus nos mostrará. A mulher planejou tudo. Então ela pegou o garoto pelas roupas e disse: você vai se deitar comigo. Ele, porém, deixou as vestes nas mãos dela e saiu fugindo. Vendo ela que ele havia fugido e deixado as roupas com ela, gritou pelos demais servos que deveriam estar na periferia da casa. Quando as pessoas chegaram, ela disse: vejam, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Ele veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, ele deixou as roupas ao meu lado e saiu fugindo para fora. Dois conselhos preciosos que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro conselho é: no que diz respeito ao diabo, resista firme. Não é isso? Teologia Petrina, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Aqui é luta. Aqui nós estamos para o que der e vier. Não é assim, meus irmãos? Mas enquanto a mulher é bonita, qual é o conselho? Qual é, irmãos? Corra, meu filho. Não vá medir força não, você vai perder. Qualquer um vai perder. O que é que Paulo diz a Timóteo? Ó, Timóteo, você é apaixonado pelo Senhor, você é espiritual, homem de Deus, pastor recém-ordenado. Fuja, meu filho. José fugiu, Timóteo fugiu, Sansão tinha muita força, foi lutar. Dalila fez aquele biquinho para Sansão 3 vezes, o homem caiu. E tem mais, viu, irmãos? E tem mais. Ele dormiu no colo dela, enquanto ela roubava dele tudo que ele tinha de mais precioso na vida. Você tem ideia do que é isso? Homens de Deus que estão aqui hoje à noite, fazer uma breve reflexão de 2 segundos. Se você perdesse o que você tem em Cristo, como você acordaria no dia seguinte? Você consegue perceber que não há mais vida? Tudo que eu sei fazer na minha vida é me relacionar com o meu Deus. Se eu tivesse 1000 outras vidas, em cada uma delas eu queria ser um pregador do Evangelho, se Deus me permitisse isso. Tire isso de mim. E sabe o que restará? Nada. Como eu vou olhar para minha esposa amanhã? E no que diz respeito ao respeito dos meus filhos? E caminhando pelas ruas de Campina Grande, não era tão apaixonado? Dizia que Jesus era a sua vida, que queria ter 1000 outras vidas para servir a Jesus. Sabe por que Davi preferiu cair nas mãos de Deus? Porque o homem não tem misericórdia. Você não tem ideia da briga que nós compramos quando afirmamos publicamente que somos homens de Deus. Tudo que o exército contrário quer é uma oportunidade de te ver cair, para pegar o teu nome, o legado da tua família e o ministério que foi te confiado por meio de sangue e jogar tudo isso na lama, para te tornar a pessoa mais desprezível do mundo até o final da tua peregrinação sobre a face da terra. É verdade que Deus pode nos restaurar, irmãos. Deus é um Deus de restauração. Mas 40 anos após o pecado moral, quando você receber o próximo convite para pregar, e alguém perguntar quem vai pregar naquele evento, alguém vai se levantar e dizer assim: é aquele que caiu. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque o homem não tem misericórdia. Misericórdia. Fuja, meu irmão. Fuja.
Quantos homens de Deus não perderam a sua vida, o respeito da esposa e o amor dos filhos? Porque preferiram dizer assim: eu sou homem, podia fazer o quê? Podia ter salvado a sua família, podia ter salvado os seus filhos, podia ter salvado o seu ministério. Não por sua força, não por seu intelecto, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Meus irmãos, no meio de todos esses percalços, Deus permanecia assentado num alto e sublime trono. Deus nunca sai do trono. Nunca esqueça isso. Jamais tire essa verdade do seu coração. Deus jamais abandona o trono. A função do nosso Deus é reinar. Não há nada que apanhe o nosso Deus surpreendido. Vocês lembram dos sonhos? 11 feixes se dobravam perante José. Figura de autoridade. O sol, a lua, 11 estrelas se dobravam perante José. Figura de autoridade. Do ponto de vista humano, de acordo com aquilo que nós planejamos, após esses sonhos, José deveria ter ido para a universidade, estudar direito, ou algum outro curso dessa área das humanidades, para gerir pessoas, não é isso? Se formar, fazer uma pós-graduação, depois um MBA, e governar o mundo. Mas um Deus que diz que vai exaltar, primeiro coloca numa cisterna, e depois num camburão. Ele é levado da região de Israel para a região do Egito, numa carruagem carcerária, né? E depois do camburão ele é colocado, irmãos, numa senzala, porque virou escravo. Se bem que era escravo doméstico. E a cereja do bolo, daquele que seria o governador, presídio. Olha a vida de José. Há um ditado popular antigo que é da minha época, não sei se vocês vão entender a referência. A vida de José parecia a cantiga da perua. Alguém já ouviu isso? É o quê? É de pior a pior. Era só assim, ó. Não era um degrau acima, era sempre um degrau. Se você não conhecesse essa história completa, sabe quantas vezes você diria que Deus estava no controle disso aqui? Nenhuma. De onde sairá o próximo? Eu ia contar algo aqui, mas muito parece com a realidade do Brasil, então não vai servir a minha analogia, né? De onde vai sair o próximo governador? Se você dissesse que seria de um cárcere, ninguém acreditaria. Aconteceu no passado, infelizmente acontece no futuro também. Né? Com todo respeito, irmãos, com todo respeito, é só uma analogia real. Infelizmente, né? Para alguns, infelizmente, enfim, vamos seguir aqui. José, irmãos, vai parar no cárcere. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Sabe o que me chama a atenção? Olhe para o verso 20. Olhe para o verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Olhe para a palavra Senhor do verso 20. Olhe para o S da palavra Senhor. Eu uso a revista atualizada. Esse S, na sua tradução aí, é maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo, na minha também. Então aponta para um Senhor terreno. Você concorda comigo? Agora olha para o verso 21. O Senhor é a mesma palavra, sim ou não? Mas olha para o S do verso 21, é o quê? O Senhor, porém, o quê? Era com ele. O Senhor da terra mandou o garoto para o presídio. O Senhor do céu permanecia no trono. O que é que Deus está dizendo aqui? José, quem está te mandando para essa triste realidade não é aquele que decide a tua vida na terra. Quem está te mandando para essa triste realidade é aquele que decide a tua vida no céu. Meus irmãos, uma aplicação para todos nós. A última palavra não é da terra. A última palavra acontece no céu. José agora chega no presídio. Todos os motivos do mundo para se revoltar, sim ou não? Claro que sim. José deveria ser o garoto mais revoltado daquele presídio. Mas acontece que o texto nos diz que José fazia tudo o que devia ser feito ali. Versículo 22. Isso me chama muito a atenção. O texto diz assim:
O Senhor, porém, fora com José, ele era benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Verso 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Governador na casa de Potifar. Governador agora onde? No presídio. Mas, irmão, sabe o que é que me chama a atenção? É o fato do presídio prosperar. Eu gastei tempo olhando para esse verso 22 e pensando assim com os meus botões. Como é que um presídio prospera? E em segundo lugar, como é que se percebe essa prosperidade? Eu não sei se eu estou correto na minha maneira de pensar, mas eu acho que José chegou, foi colocado na cela dele e viu assim a cela empoeirada, né? Pegou uma vassoura, fez logo uma faxina, a cela, ó, bacaninha, grade meio enferrujada, foi lá no carcereiro, só tem uma lixa aí, uma tinta, foi lá, lixou, pintou, a cela de José já ficou diferente, o carcereiro passou, olhou para José e tem como fazer na vizinha? Eu vou fazer na ala. A ala de José já ficou espetacular. O carcereiro, rapaz, os presos gostaram também. Daí a pouco os presos do próximo pavilhão. Será que não tinha como mandar esse menino aqui dar uma geral e tal? Melhorar aqui o ambiente? José foi lá também. E daí a pouco ficava essa dificuldade. Vai fazer a manutenção no canto, ajeita outro canto. Chama o carcereiro, pega a chave daqui, pega a chave da lá. Vamos resolver o problema. José, toma aqui a chave do presídio, resolve aí. José só se tornou governador quando era o segundo no reino de Faraó. Quem é que está educando José a se tornar governador, irmãos? Quando tudo ia mal, quando ele não valia nada, José já era governador. Meu irmão precioso, que de uma maneira tão gentil me acompanhou 55 minutos, quase. Ainda que talvez a sua casa, nesse momento, aos seus olhos, não esteja tão bem, governe pela graça de Deus. Deus tem o poder de exaltar você. Deus pode transformar o teu relacionamento. Deus pode transformar a tua família. Deus pode transformar toda a tua realidade. José não estava preocupado com o que estava acontecendo na casa do vizinho. José governou a casa de Potifar como estava. José não se lamuriava a respeito de como ele viveria se ainda fosse príncipe em Israel. Ele era um preso, condenado, vivendo a realidade de Deus para ele dentro do presídio. Deus fazia o rapaz prosperar. Se Deus fez com José quando tudo ia mal na vida dele, Deus pode fazer novamente, porque o nosso Deus não mudou. Você crê dessa maneira, meu irmão? Eu também creio com toda a força do meu coração. Deus fez José prosperar no meio dos inimigos, seus irmãos, no meio dos mercenários, os ismaelitas, no meio dos prostitutos, a mulher de Potifar. Deus fez José prosperar até no meio dos bandidos, os demais que estavam dentro do presídio. José era uma resposta à santa expectativa de Deus quanto ao fato de que não há nada tão quebrado que Deus não possa consertar. Não há nada tão quebrado que Deus não possa consertar. Qual o segredo? Na casa de Potifar, ande na minha presença e seja perfeito. Dentro daquele presídio, ande sempre na minha presença e seja perfeito. Até que finalmente, irmãos, a coisa muda. O projeto finalmente acontece. Deus olha para José e falou assim: foi fiel na casa de Potifar. Foi fiel no presídio. Está pronto para ser fiel aonde? No governo do mundo. Há uma velha canção, irmãos, que diz assim: se creres nisso, faça como fez José, pedido, preso, injuriado, guardou a sua fé. No tempo certo, a sua bênção chegou. De Faraó saiu a hora. José, governador. Só mais uma coisa para José governar, irmãos. Ele já era governador, há muito tempo. Há muito tempo. 3 aplicações e nós vamos orar. Primeira delas: assim como Deus atuou sobrenaturalmente para trazer José ao mundo, da mesma forma entenda que a sua família é produto da graça sobrenatural de Deus. Não há uma única família que não seja produto da graça.
Não há uma única família que não seja produto da graça. Não foi o acaso que nos uniu, irmãos. Foi a graça de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não assuma uma visão aquém para a sua família. A sua família é projeto de Deus. Em segundo lugar, as circunstâncias não ditam as regras. Durante a maior parte do tempo, a vida de José ia de mal a pior. Contudo, isso não significa dizer que Deus não estava no controle. Na casa de Potifar, versículo 3, Deus era com ele. Dentro daquele presídio, versículo 21 e 22, Deus era com ele. Na sua empresa, Deus é com você. Na rua em que você mora, Deus é com você. Dentro da sua casa, Deus é com você. Não importa para qual local a graça de Deus te levará, Deus será com você. Deus será com você. Talvez você esteja em algum lugar nesse momento, quer seja na rua onde você mora, na empresa onde você trabalha, em algum local que você frequenta, que o seu coração não esteja confortável. Meu irmão, eu quero lhe dizer algo que eu ouvi quando eu saí do seminário e assumi a minha primeira igreja. Lá no interiorzão do sertão. Eu queria uma igreja aqui em Tambaú, morar perto dos irmãos. Eu idealizava uma igreja ali, vizinho ao Hotel Tambaú. Quem é do interior como eu, só tem o Hotel Tambaú assim como referência, né? Você só acha que chegou em João Pessoa quando chega ali. Você passa ali por Santa Rita, Bahia, atravessa a cidade todo dia, no seu coração você não está em João Pessoa. Vilma, glória a Deus, cheguei, né? Aí eu queria uma igreja ali, irmãos, mas me parece que eu orei ponta cabeça no mapa da Paraíba. Eu queria vir para Tambaú, Deus me mandou lá para o meu Chique, Jurema, Macambira, um sol para cada um. Quando eu estava para aceitar essa missão, coração pesado, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer no sertão? Será que Deus não quer salvar esse povo que caminha na orla, né? Uma missionária, ela está na Amazônia nos dias atuais, ela chegou para mim, irmãos, eu jamais esquecerei, e disse assim: se houvesse algum lugar melhor, onde você pudesse estar, o amor de Deus teria te colocado lá. Meus irmãos, eu fiz a bala na hora. Eu vou onde o amor de Deus me quer. Você pode até estar desconfortável, mas Deus é Senhor da sua vida. Se houvesse um lugar melhor onde você pudesse estar, Deus teria te colocado lá. As coisas vão mudar e Deus vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Verso 3, ou melhor, terceira aplicação. Quando a vontade do Senhor se concretizar, o nome dele será glorificado. Meus irmãos, essa verdade deve consolar o nosso coração. Essa verdade deve consolar o nosso coração. José experimentou tudo aquilo sem ter a história completa. Quando a história chegou ao fim, eu tenho certeza que aquele garoto olhou para trás, agora homem feito, casado, com 2 filhos, e sustentando o pai e toda a família, seguramente ele pôde dizer: valeu a pena. Eu tenho certeza absoluta que um dia todos nós também chegaremos ao final da nossa jornada. Quer seja pelo fato de que Deus vai nos restaurar a vida e nos dar um corpo de glória, quer seja pelo fato de que ainda vivos seremos transformados. Quer seja de uma forma, quer seja de outra, um dia nós também olharemos para a nossa própria jornada. Contemplaremos aquilo que nos aguarda após os portões dourados da Jerusalém Celestial. E nós também diremos: valeu a pena. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te amamos.